rádio. Rádio Kanshou. É isso aí, meus ouvintes, está começando aqui mais uma temporada do Kanshou, a 10ª temporada desse podcast que traz pra vocês um anime por temporada e a gente faz episódio por episódio. E fique ligado porque nessa temporada tem emoção! Senta que lá vem stands! Está começando aqui a temporada de JoJo's Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable! Mas antes do nosso episódio, fique ligado para os recadinhos! A capa da temporada foi feita pela nossa maravilhosa Ana! Um beijo pra você! Não se esqueça de seguir nossas redes sociais em @KanshouPodcast. E caso queira dar uma forcinha, sempre tem a nossa campanha do Apoia-se em apoia.se/KanshouPodcast. E o detalhe que não pode faltar, nossas convidadas de sempre estão de volta. Fique ligado porque vem aí Carol Tomé e Nath Misaki também concorrendo a mais uma temporada do Kanshou do Milhão. Então fica na linha que vai começar a nossa programação. Oi, Cancãs, espero que vocês estejam bem, tenham passado bem essa semana. Eu acho que esses 2 episódios ensinaram uma coisa pra gente. Não conheça seus ídolos, você pode se decepcionar. Um deles pode ser, inclusive, o sequestrador maluco, então eu manteria a distância, assim. Acho que relações parasociais estão melhores nesse momento, assim, pra segurança de vocês. Pois é, você que quer ficar aí na varanda da Lady Gaga em Copacabana, pense 2 vezes. Olá, Cancãs. Eu diria assim que fiquei com inveja dos poderes do Rohan, porque realmente conseguir entender as pessoas só por ler algum mangá é algo que eu gostaria muito da minha vida. Que as pessoas viessem com o manual, né? Que ia ser mais fácil. Exato. Feitas as apresentações, então vamos pra sinopse. Episódio 7, A Casa do Mangaka. Aparentemente o famoso escritor e ilustrador Kishibe Rohan habita Morio secretamente, mas Koichi e Hazamada esbarram na mansão por acidente, curiosos com a presença ilustre do renomado artista. Vamos lá então, Carol, sem mais delongas, traga aí suas impressões. O que você achou desse novo personagem muito obcecado, muito patologicamente apaixonado por sua profissão? Workaholic. Assim, 2 coisas. Primeiro, personagens novos estão nessa temporada para cartas da temporada passada, né? Todo episódio que a gente conhece alguém muito parecido com as cartas que a gente tinha, né? Então, tipo, vem alguém, aí gera um conflito, mas eu sinto que a gente não tá, tipo, avançando na história. Isso me incomoda um pouco, mas uma nova abertura veio aí e isso me deixou animada, porque eu falei, não, pô, vamos, hein? Mudou a abertura, mudou a dinâmica, apareceu alguém ali que parece que é o vilão ali, né? A gente vê a junção. Eu confesso que eu achei que esse mangaka, ele seria alguma coisa de momento, mas parece que não, parece que ele vai continuar na história, que ele vai fazer alguma coisa relevante. E a segunda coisa que eu pensei é, será que a Araki está se projetando? Será que Araki queria ter essa habilidade? Será que ele é esse mangaka que vive de forma tão profunda e visceral as suas criações? E aí eu fico meio assustada, né? Porque o Araki só cria coisas bizarras, malucas. E aí eu fico pensando no que ele passou pra poder criar, né, o que ele criou. E me assusta ainda mais, porque eu lembrei do que o Felipe falou, né? Sobre a esposa dele ser inspiração pra Yukako. E aí eu fico pensando assim, tipo, A coitada da esposa dele. Coitada, que maluquice que ele passou na vida dele pra poder, né, ter essas criações. Mas, novamente, a gente vê 2 episódios que, de novo, eu não acho que eles avançam muito na história. Eu sinto que, de novo, parece que todo o desenvolvimento que o Koichi tem em algum momento, ele é meio que jogado no lixo. Tipo, teve aqueles episódios em que ele se desenvolveu. E daí pra frente, ele virou novamente um coitado que não faz nada e precisa que os amigos venham salvá-lo. E eu não sei se deu pra vocês perceberem, mas pra mim, o Hazamada,
é o cara que tá com ele, né? E o Koichi, eles estavam menorzinhos desde o começo do episódio, como se eles fossem menorzinhos. Eu fiquei tipo, gente, eles já são pequenos, mas os dois estavam parecendo muito pequenininhos. E aí depois o Koichi perde 20 quilos, né? Porque o cara arrancando... Bakemonogatari aí, pra quem viu o Hitagi-kan. Exato, é verdade. Perdeu parte dos pecados, ficou mais leve. Aí ele perde 20 quilos e, tipo, parece que ele ia ficar ainda menor. Mas, de novo, assim, é um personagem que eu esperava que tivesse algum desenvolvimento, tipo, firmado, assim, mas parece que as coisas do Koichi vão e voltam. Inclusive, é algo que o próprio mangaka lê, né, na história dele, né? Ele fala, não, quando você se sente, tipo, você é meio medroso, mas quando você tá em pressão, você reage. E dessa vez eu não vi uma reação dele. Ele usou o reverb de forma diferente, então... eu presumo que ele consiga transitar entre a versão 1 e 2, quando ele quer, né? O que é uma coisa, tipo, relativamente interessante, mas, novamente, não desenvolvida. Eu confesso que o que eu mais gostei dessas duas sequências de episódio foi o visual. Eu achei o visual do mangaka muito lindo. Tipo assim, ele é um personagem muito bonito. Tipo, a forma como trabalha as cores e o poder dele é, tipo... gente, juro. Quando o Koichi começou a abrir, eu comecei a ficar nervosa. Sério, tipo, me dava vontade de coçar a mão, porque é muito agoniante a forma como é desenhado, como é feito. Dá uma sensação daquela tripofobia, né? Tipo, que é o que eu tenho, meio que exatamente. buracos. Então é tipo... Sim, tá me assustou muito, mas depois de um tempo, tipo, dá pra se acostumar um pouco, né? Até porque o Koichi vai reagindo como humano, ele vai ficando, tipo, caricato de novo, mas, tipo, assim, eu acho que, pra mim, os dois pontos, né, o ponto principal desses dois episódios é o design. Porque é isso, a história não avança, a gente só vê o mangaka, e depois tem essa parte, né, do Jojo, em que mostra a história de por que ele fica revoltado com o cabelo dele, e aí eu falei assim, gente, isso aqui é viagem no tempo. Eu tenho certeza que ele mesmo foi até o passado e se salvou. E aí, ele é o herói que ele sempre quis ser. E eu falei assim, é isso. Essa é a metáfora toda de por que ele faz, né, isso. E, tipo, e aí o lance dele não ter visto a página porque ele ficou cego de raiva. Eu falei, gente, não é possível que essa é a cartada do Araki, mas... cara, a gente tá desde a parte 3, se não antes, falando que os Joestar têm sorte, né? Essa galera tem uma sorte descomunal, é sempre uma coisa muito além que é do sangue de ostra que a gente não sabe o que é, sabe? É uma Lucky Star. É uma Lucky Star. Outra linha. Exatamente. E é isso, mas é tipo, não... pra mim, de novo, um episódio visualmente assustador. A gente percebe que Morio é essa cidade aterrorizante. Sete além do caralho, puta que pariu. Puta que pariu, mano. Exatamente, assim, tipo... nossa senhora, se eu topasse nessa cidade alguma vez na vida, eu ia pegar o ônibus e ir embora. Tipo assim, passa reto, motorista, não para aqui não. O Joseph pegando o busão errado. Não, outro que vai ficar lá na cidade também, né? Arrumaram um motivo pra ele ficar, porque ele vai ficar com a criança, que a criança se apegou a ele, não sei o quê. Eu falei, então tá bom, né? Outra coisa é que esse Hazamada é um puta de um fofoqueiro do caralho, ficou escutando a conversa dos outros e aí descobriu onde o outro morava. E o cara, tipo, nossa, não acredito, meu endereço foi descoberto, mano. Tipo... não, fofoca corre muito solta nessa cidade, bizarro. E aí, né, aconteceu o que aconteceu, o Koichi, né, foi lido. E uma coisa que eu achei interessante também é que no segundo episódio, depois que ele lê, né, as informações do Koichi, ele fica todo inspirado. E aí ele não consegue ganhar do Jojo, e ele fica tipo, mas eu li uma coisa e essa informação não tava aqui. E eu acho que é um ponto interessante, né, sobre a gente pensar que tipo, eu tenho muito isso na minha cabeça, né, que eu sou a única protagonista da minha vida. Se minha vida fosse um livro, existiriam pessoas que seriam, tipo, sei lá, vilões, heróis, pessoas que eu gosto muito. Como é que seria a minha relevância do livro das outras pessoas e vice-versa? Mas o fato é que a gente nunca consegue saber, de fato, sobre o que a outra pessoa tá pensando, o que a outra pessoa tá sentindo, como é que ela reage. E eu achei isso um ponto interessante, porque só dele ter lido o livro do Koichi, ele se sentiu muito orgulhoso e muito arrogante, falando, não, eu te conheço, eu sei quem você é. E, na verdade, ele não conhece o Jojo, né? Mesmo que... e eu acho, assim, até que mesmo que ele lesse, tipo, o livro completo, eu não acho que ele conseguiria transmitir 100% do que é essa pessoa que é o Jojo. Porque quando ele tenta, né, colocar as coisas
pro Koichi, ele escreve lá, tipo, você não pode me machucar, você não pode fazer o quê. Ainda assim, o Koichi, tipo, de alguma forma resiste, né? Então, ainda assim, tipo, o nosso subconsciente ou a nossa individualidade, ela permeia mesmo que, né, esteja dentro desse stand, assim. E é isso, assim, sobre esses episódios, assim. Ô, Carol, por curiosidade, você agora quase 5 anos, então, que a gente tem gravando o podcast junto, sobre Jojo especificamente, você já chegou a assistir o spin-off da Netflix, que é o Assim Falou Kishibe-Rohan? Não assisti. Só por curiosidade, esse personagem, ele é tão querido, mas tão querido do Araki, que ele tem uma série de spin-offs, foram adaptados pela Netflix algumas dessas histórias, e aí tem disponível lá, acho que se eu não me engano são 4 ou mais episódios, de histórias de aventuras isoladas só do Rohan, assim. Então, toda essa parada da estranheza dele, dessas pequenas obsessões em conhecer diferentes realidades e tal, tá disponível nesses episódios, e se você não viu ainda, eu recomendo bastante que veja, porque são episódios muito bons. Então, eu esperei o momento certo, porque senão eu ia levar espelho. Exato. Eu já guardei nas caixas de mudança, mas eu também tenho um mangá enorme, lindérrimo, que é As Aventuras do Rohan no Museu do Louvre. Sim. E é um spin-off dele no Louvre. E mano, é todo colorido, é lindíssimo, é fantástico, assim. Acho que o Araki gosta mais do Rohan do que muito personagem, tá? Mais do que os Jojos, aquelas. Um pouco. Tipo, o Polnareff foi isso, né? Enfim. Eu acho que, assim, é muito claro que o Rohan, se não é uma né, muito inspirado, ou se não é uma auto-inserção ali do Araki na história, com certeza uma viagem pelo processo criativo do Araki com as próprias histórias. Eu até anotei uma frase que o Rohan coloca, né, quando ele descobre a história de Jojo dentro da cabeça do Koichi, que ele fala assim, tipo, nossa, eu achei a história que qualquer mangaka gostaria de criar, gostaria de ter. Eu falei, caramba, tipo, é o Araki falando assim, gente, essa história é muito foda. Tipo, vocês o Araki humilde, não nossa senhora. Mas é muito legal, assim, que quando você começa a ver essa dinâmica do Rohan com relação à história, ele vai explicando pro Koichi, pro Hazamada, que o que faz com que as pessoas leiam as histórias é essa conexão com o real. Que no fim das contas, é um pouco ele explicando a própria história de Morio, né? Porque a história de Morio, no fim, é aquele cotidiano que todo mundo tá mais ou menos acostumado, só que tem as coisas bizarras acontecendo, e aí você fala, não, tem coisas assim, você começa a parar pra pensar que, poxa, talvez na minha cidade tenha uma coisa bizarra acontecendo também, eu só não sei, tá aqui, e eu só não sou parte de um grupo de pessoas com superpoderes e tal, pra descobrir essas coisas. Mas essa questão de ele entrar, né, de como o Rohan, ele quer descobrir a realidade, eu acho bem interessante, porque não basta observar, não basta você falar assim, tá, eu tô vendo as notícias, tô vendo o que tá acontecendo, eu tô vendo o que as pessoas estão fazendo. Tipo, ele precisa entender de maneira mais profunda essa subjetividade, né, do que as pessoas estão vivendo. Porque quando ele lê a história do Koichi e do próprio Hazamada, ele tá vendo os sentimentos que cada um deles tem. Inclusive, a gente descobre as atrocidades que o Hazamada faria, que não é mostrado em parte nenhuma. Então, você consegue ver esses pensamentos e tudo. Então, é essa obsessão ali pelo autor de não ficar só na superfície, de começar a tentar entender mais profundamente o que as pessoas sentem, até pra reproduzir. Porque quando ele descobre a história interessante do Koichi, ele basicamente fala, isso aqui é inspiração total pra história que eu vou escrever. Isso eu achei bem interessante desse episódio, porque no fim eu acho que é um pouco de meta-história do Araki falando de como ele mesmo tá montando a história de Jojo, né? Eu acho que ele sobreestiliza o processo criativo, porque o Rohan é exagerado e ele tem um apego à realidade, assim, que a gente sabe que o Araki não tem, né? Eu acho que ele só mostra o processo exacerbado de criação artística e dá uma tirada de sarro também, assim. Então é um pouco ele, mas também não é, porque o Araki é uma pessoa muito mais calma, muito mais tranquila, não é esse doidão. E aí eu acho que é um exercício criativo muito
gostoso de você ver o olhar do trabalho do mangaka de outra maneira. Então, o Rohan ele é um personagem muito único, assim, por representar muitas coisas ao mesmo tempo, representar essa visão que a gente tem de pessoas comuns sobre Morio, como a Nath bem falou. Acho que essa é uma visão muito acertada sobre o que essa temporada tem trazido. Também tirar um sarro com um processo criativo também, que acho que pouca gente faz isso, né? No quesito de, pelo menos, mangá que eu conheço, assim, é curioso, enfim. Mas ele pode ser tipo um alter ego também, né? Tipo, projeções que o Araki gostaria de fazer, porque mesmo tem aquela cena nojenta que ele come aranha, né? E tudo que ele faz depois antes de ele matar ela e tal, e o processo, mas ainda assim, ele tem a própria história dele, que é a história que ele quer criar, né? Dentro do mangá dele, que é como ele também manifesta o stand dele, que é um stand realmente muito foda e muito poderoso, assim. Até porque depois ele consegue escrever dentro, né, das próprias pessoas, mas ele não transforma a história do Koichi, tipo, ele só pega a história do Koichi e coloca no mangá dele. Não, ele tem a inspiração, né? Então, acho que, como vocês falaram, pode ser, tipo, esse processo mesmo do Araki falar, olha, é assim que eu tenho inspirações. Porque isso, eu olho o dia a dia, eu olho a minha esposa, eu olho coisas que tem ao meu redor, eu olho muita música e muita arte, né? Porque o Araki é essa figura que tá bem ligada ao meio das artes, então ele olha, tem essas ideias, cria esse design e aí nasce o mangá dele. Então, tipo, o ele pode ser também isso, um alter ego do Araki, ou também algo como o Araki vê os mangakas no geral, né? Porque mangakas são amigos de mangakas, é uma indústria relativamente próxima, né? Ainda mais se você faz muito sucesso, é muito comum, né? Mangakas serem colegas, fazerem colaborações ou colocarem, tipo, homenagens em obras uma da outra. Então, acho que talvez seja um pouco como ele vê a profissão, né? Ou essa questão do espírito livre, de retratar a realidade. Porque, no final, obras, elas são sobre conexão. Porque se a gente não tivesse um mínimo de conexão, ou um mínimo de vontade de assistir de hoje, a gente não estaria aqui, igual o Felipe falou, 5 anos de Kanshou, ou, tipo, assistindo e continuando, e, tipo, às vezes eu me pergunto, eu falo, nossa, mano, tipo, por exemplo, a Netflix vai lançar, né, a temporada mais recente, assim, da animação que eles estão fazendo, e eu falo, mano, eu sinto que eu nunca vou chegar no final, porque as pessoas continuam, o Araki continua desenhando, continua lançando, continua tendo anime, mas eu ainda assim, tipo, tenho vontade de saber, de ver mais, de conhecer ainda mais o bizarro, de conhecer ainda mais outros personagens, e eu acho que tudo isso vem dessa figura, né, tipo, também pode ser, tipo, uma homenagem, sabe? Pra figura do mangaka, o que ele representa pro Japão, o que ele representa pra arte do mundo, né? Porque se não existissem os mangás, o Kanshou desistiria, a gente não estaria aqui, a gente não teria essa paixão em comum, né? Então, tipo, sei lá, pelo menos pra mim, eu sou muito grata por essa arte existir lá no Japão, chegou em mim e, tipo, eu poder viver tudo isso, sabe? Eu vou aproveitar aqui que a gente tá falando ainda sobre o Rohan, aí trazer uma trivia que é entrevista, ou... É claro que isso já foi perguntado pro Araki, né? Se ele vê o Rohan como um alter ego dele. A resposta do Araki eu acho que pouco interessa muito, porque depois que o artista produz a obra, a gente que atribui sentido também. Mas ele diz que em determinado momento ele pensou a criação do Rohan como isso, mas ele não vê que eles tenham a mesma personalidade. Mas ele responde em seguida dizendo que se alguém mandasse ele comer coisas estranhas, ele comeria. Talvez essa seja uma coisa em comum. E aí tem uma coisa muito curiosa que ele diz que é a ideia da criação do Heaven's Door se dá também porque o Araki, ele gosta muito de desenhar, a gente já sabe, ele gosta muito de desenhar gore. E uma das coisas que ele gosta bastante, e no mangá fica muito mais evidente isso, ele gosta de desenhar pele sendo retirada, assim, né? Então, no mangá é bem mais evidente os momentos em que algum personagem sofre algum ferimento, ou algum personagem é, sei lá, escalpelado, sabe? Esse tipo de coisa. O Araki, ele gosta especificamente no gore de desenhar essa parada da pele saindo do corpo e descolando. E eu acho que isso tá, claro, no Heaven's Door, com a questão dele descascar as pessoas e literalmente a pessoa vira aquele ditado do minha vida é um livro aberto.
né? Cuidado com o que você fala. Passa um anjo e diz amém, ó. Mas eu acho que, como vocês disseram, tem uma relação também, tanto com o próprio Araki, essa parada que ele fala da aranha, eu consigo ver o Araki nisso, porque Jojo é muito isso, assim. Ele pegou uma aranha que ninguém naquela cidade ia dar bola, porque todo mundo vê todo dia, e ele começa, não, mas isso aqui, qual que é a diferença do macho e da fêmea? O veneno, assim, assado. E aí, Jojo é meio que isso, assim, você tá no meio do episódio, aí ele começa a falar do liquidificador da marca tal, e aí quais que são as diferenças de fralda que a gente viu no último episódio, sabe? E, em parte, eu acho que essa questão de retirar a pele, abrir as coisas como um livro, é uma exploração do superficial, assim. Que eu acho que Jojo, ele consegue trabalhar muito bem isso, eu venho falando nessa temporada, né? Ele consegue trabalhar histórias que, a princípio, são completamente superficiais, só que ele vai meio que abrindo as possibilidades, que o fato de ser superficial traz toda uma potencialidade, assim, de vários ICs, várias coisas que podem ser. E eu acho que essa temporada, ela tenta... É isso, a história é mais arrastada. A gente viu muito pouco do primeiro vilão. Eu tô ansioso até, tipo, pô, eu quero falar do vilão, eu quero chegar naqueles momentos que eu lembrava, tão icônicos dele e tal. Só que, às vezes, eu ainda pego aproveitando, assim, esses pequenos momentos em que um passeio no parque vira uma coisa completamente inesperada, assim, sabe? E, por último, eu falei da série animada do Assim Falou Kishiberohan, né? Mas também foi feita uma série em live action que acho que aqui no Ocidente não pegou muito, eu nem cheguei a ver. Eu vi na época que estavam produzindo e tal, mas ela acabou em 2024, foi serializada de 2020 a 2024. Tem um filme ou dois, se eu não me engano, são 2 filmes, que é o Rohan no Louvre, do Rohan no Confessionário, que é uma ótima história, inclusive. E esse ano, se eu não me engano, vai encerrar com Kyoza Izumi Não Cala a Boca. Isso é Kanshou. Eu tenho que dar o último detalhe que você me ajudou a lembrar, inclusive, Felipe. Essa exploração do superficial, do que é cotidiano a ser destrinchado, o que é o humano, o normal, que de repente vira sobrenatural. Isso é fator principal do gênero de terror. Jojo, ele tem um caráter, apesar da sua psicodelia visual toda, um caráter de body horror, né? De terror corporal, né? Desde a primeira parte, que é ficar pegando veia com o dedo, tá ligado? A gente vê umas cenas muito brutais. Jojo tem esse caráter gore desde sempre. E acho que você abrir uma pessoa e mostrar todos os seus interiores, mas assim, expor, né? As suas vulnerabilidades, os seus conhecimentos, isso é erro. Assim, tipo, de cabo a rabo é um momento de exploração da fraqueza humana que só esses gêneros de terror fazem, assim. Então eu acho que Jojo, eu também gosto de considerar, assim, eu gosto de chamar de terror corporal psicodélico, justamente porque tem esse visual que faz a gente esquecer um pouco às vezes, mas de repente tem mão decepada, tem cachorro estrupiado, tipo, um momento do cotidiano que de repente vira um programa do Datena, tá ligado? De terror, assim. Então eu gosto muito dessa exploração que o Araki faz. Eu acho que de forma até quase que natural a esse ponto de falar, olha, essa coisa normal, ela pode ser muito estranha, muito bizarra, que é o que o Junji Ito faz. Eu acho que, sei lá, se o Junji Ito usasse LSD, ele fazia Jojo. Não é à toa que Jojo tem uma demografia de leitores mais velha e tudo mais, porque justamente tem essas coisas que nós que já somos mais maturados com a ideia de exploração do próprio ser, né, do âmago, costuma ser mais interessante pra gente, assim, do que só lutinha com stand legal, sabe? Tem um ponto também que eu peguei aqui, queria saber de vocês a opinião, porque eu senti uma leve crítica ao espectador, principalmente quando a gente vê a forma como o stand funciona, porque para que o Heaven's Door ataque, eles precisam ver os originais. Eu não sei se existe talvez alguma crítica, alguma obsessão pelo público japonês em acessar o mangaka, né, descobrir onde que ele mora, porque a gente até vê que o próprio Rohan, tipo, ele fala assim, meu endereço vazou, o que aconteceu, né? Então, dá pra ver que ele tá em Moryo, até um pouco pra fugir dessa parada de Tóquio. Hazamada e o Koichi, eles
meio que são atacados, eles, né, viram vítimas do Heaven's Door quando justamente eles sucumbem à curiosidade de acessar os originais, né? E aí que isso acaba impulsionando a história, e aí eles abrem todos ali. E o Rohan faz isso, né? Ele tenta criar essa coisa. Eu imagino, obviamente, que não deve funcionar com as cópias, né? Deve funcionar só com o original. Então, eu senti um toquezinho, assim, de crítica, talvez, do Araki, não sei se é algo muito comum. Eu não sei se às vezes pode ser uma crítica focada especificamente no público japonês, mas aqui, por exemplo, no Brasil, que muitos fomos educados com scans, né? Todo mundo filho de scan aqui, de mangá. Tem bastante essa coisa, assim, de não a voracidade do acesso à obra, né? O One Piece, por exemplo, trabalha muito não. One Piece não é o Oda que decide como que rola isso. Mas a fanbase de One Piece se organiza de acordo com seus lançamentos semanais, assim, de maneira de que na segunda-feira vai sair os spoilers da semana, na quinta-feira vai sair o scan todo cagado, que no final do dia a galera vai ter traduzido, e na sexta-feira sai o scan traduzido e o oficial sai no domingo à tarde, sabe? Então acho que pode sim ter falar um pouquinho da obsessão do fã. E é engraçado porque assim, o Rohan, ele fala: eu não faço mangá por dinheiro, né? Ele se sente ofendido quando dão a entender isso. Eu faço pra que outras pessoas leiam, né? E aí eu acho que isso revela ao mesmo tempo uma alimentação mútua, né? Ele tem uma obsessão que é alimentada também pela obsessão dos fãs dele, né? Uma coisa vai girando a outra. Mas eu achei interessante esse apontamento aí. Eu acho que é sim uma crítica, trazendo um pouco, tipo, pro meu âmbito, tipo, por exemplo, falando de cultura coreana e K-pop, né? Existe um termo coreano especificamente para fãs obsessivas, que são as sasengs, que são as fãs que perseguem os artistas. E essas fãs, muitas das vezes, elas são ricas, que elas são consideradas chaebols, que são, tipo, herdeiras. E elas têm dinheiro pra, tipo, saber qual avião que o idol vai pegar, pra saber a poltrona, pra ela pegar uma poltrona do lado dele e fingir que é algo, tipo assim, oh meu Deus, que coincidência do destino. Tipo, teve um caso recente de uma brasileira que ela tá detida lá na Coreia do Sul, porque ela saiu daqui, foi até a casa do Jungkook do BTS e ficou na porta dele tentando adivinhar a senha da porta dele. E aí, o que ele fez? Ligou pra polícia. E aí a polícia fez o quê? Prendeu ela. E, tipo assim, gente, isso é tipo, assustador, mas é muito comum no K-pop, infelizmente. Infelizmente, isso é muito comum. Tipo, tem sasengs... Caralho, mano. Tem sasengs que perseguem coisas há anos. Tem história de que, tipo assim, por exemplo, idol não pode... Eles têm os fanmeets, né? Que são os encontros com os fãs. E às vezes alguns fãs dão presentes. Os idols não podem mais aceitar comida, porque já teve idol envenenado. Tipo assim, não chegou a morrer, mas chegou a, tipo, ter piriri e outras coisas. Teve gente que já colocou vidro na comida deles. E, tipo, meu assim, Deus! são umas histórias muito assustadoras e muito bizarras. Se acontece na Coreia, eu imagino que aconteça no Japão. Não, mas não é tão longe, assim. Eu já tive amiga que ela tinha uma listinha de, tipo, celebridades que ela curtia que vinham pro Brasil e ela sempre sabia o hotel, velho. Sim. Tipo, isso aí é, tipo, mano, é de, tipo, perseguir no aeroporto, saber o hotel. É rede de coisas. informação, assim, é espião, tá ligado? É tipo compra de informação também. Elas vendem essas informações e compram. Por isso que muitos das coisas coreanas são feitas pelas chaebols, porque elas são ricas. Então elas podem, tipo, pegar e comprar essas informações em companhias aéreas, em outras coisas, assim. Então, eu acredito sim que existe essa crítica. Por quê? Porque você persegue, né, essa pessoa na lógica dessas malucas pra, tipo... Muitas das justificativas é falar que ela quer que o idol lembre dela. O artista lembre dela. Então, se você se sente, entre aspas, muito especial e você lê um manuscrito do seu mangaka favorito, óbvio que você vai, tipo, sentir que você tem uma conexão. Então, por exemplo, quando o Hazamada fala, né, que, o Koichi fala, eu tô sentindo uma coisa estranha, tá? E você acha que ele é um usuário de stand? Poxa, mas a gente vai ter alguma coisa com esse cara que é muito foda. Então, tipo, é sempre uma busca pela conexão, uma busca por isso, né? Mesmo que seja uma conexão distorcida, mesmo que seja, tipo, um problema. Só que, dentro desse episódio, a gente tem a consequência.
que é tipo assim, ó, você foi lá, você foi arrogante, você buscou, você viu o que tinha no manuscrito e agora você tá sob a influência no meu stand. Então é tipo, meio que uma faca de dois gumes, assim. Que é isso, é essa arrogância nesse sentido, né, do fã, de achar que pode infringir o espaço pessoal, porque, tipo, eu confesso que nesse primeiro episódio, porque eu venho dessa experiência, né, de fã, de ver essas pessoas sendo malucas e perseguindo coisas. Eu fiquei tipo, mano, eu tenho certeza que esse cara vai achar muito estranho que dois moleques do nada, sabe, o endereço dele chegaram lá. Porque na cabeça, né, eles pensam assim, nossa, ele vai ficar muito lisonjeado que viemos aqui pedir um autógrafo. E o cara já fica tipo, porra, meu endereço vazou, agora eu não posso nem trabalhar, não sei o que, não sei o que lá. E aí a consequência os dois, tipo assim, os cordeirinhos caíram na toca do lobo. Tipo, sabe? Então acho que tem sim uma crítica nesse sentido. Eu tenho que dar pelo menos aí um tapinha nas costas do Rohan e falar, amigo, pelo amor de Deus, não deixe a placa com o seu nome na frente da casa. Eu sei que no Japão isso é normal, colocar o nome da família na porta, beleza, é cultural deles, mas porra, se o cara quer se manter secreto, não mora numa casa de 3 andares escrito Kishibe na porra da frente. Tipo assim, exatamente. Mas esse é o ponto. Essas pessoas, elas não estão tentando se esconder, elas estão tentando viver a vida dela. E aí, de novo, só citando um exemplo de K-pop. O pessoal fica tipo, por que o Jungkook do BTS mora numa casa, e ele mora numa casa que é uma casa, tipo, de portão normal e não é um condomínio? Por quê? Porque ele é rico e aí ele foi lá, comprou a casa, planejou a casa, deixou a casa do jeito que ele queria ter a vida dele. O que aconteceu? Por conta que ele é famoso, vazaram o endereço dele e agora as malucas ficam na porta dele, tentando adivinhar a senha da porta dele, né, que é a senha eletrônica. Elas ficam tentando apertar lá pra adivinhar, e aí elas compartilham e falam, já usamos todos esses códigos, não é esse, sabe? E aí, tipo, o cara passa por isso, só que, tipo, se você parar pra pensar que ele, mesmo sendo uma pessoa famosa, não em nenhum momento exime o fato de que ele é uma pessoa, então ele só quer ter a vida dele e a casa dele, é meio que, tipo... Mas esses caras estão entrando nesse espaço e eles estão invadindo o espaço dele de alguma forma. E isso é injusto, né? Porque muito dessa questão da fama, a gente às vezes fala, tipo, sabe, você fez a fama, agora deita na cama, sabe? Tipo, meio que isso. Só que, mano, é isso, são pessoas. Beleza, ele escolheu ser famoso, ou no caso dele não escolheu, porque ele não quer ser famoso, né? Ele quer, tipo, ser escritor e tal. Mas ele escolheu... Isso, acabou que ele fez sucesso e não justificando, porque o cara é um psicopata, ele é maluco, ele comeu maneco com uma boca e ele sequestrou o corte depois, ele é todo doido, mas é meio que isso, assim, sabe? Ele só tava vivendo a vida dele e alguém, tipo, topou o caminho dele e aconteceu dele ser maluco, entendeu? E vice-versa. E a primeira red flag era quando ele falou, vou ali pegar uma caneta na cozinha. A primeira red flag... Não, a primeira red flag foi quando o Coit nem tocou a campainha e ele já tava abrindo a porta toda estranha. Pegou com tudo, exato. Não, e sendo que ele... Mano, quando ele falou que ia pegar uma caneta e ele tava, tipo, no estúdio dele cheio de caneta, ele tinha acabado de falar que ia desenhar o Hadamada, tipo... Ele não tem talher, tá ligado? Ele abre, tipo, caneta azul, preta e vermelha no lugar da faca e garfo, colher, tá ligado? Ele ia desenhar a caneta lá, tipo, lá na coisa, sei lá. Ícone, né, que trabalha 4x3, sonho. Kishibe Rohan contra 6x1. Exato, Rohan contra 6x1, às vezes trabalha poucas horas no dia, ele fala, desenho aqui, se eu for colorir, às vezes é 5x2. E ele chegou a conseguir desenhar 19 páginas num dia só, numa noite só. Que ele tava pilhado. Se ele quiser fazer 1x6, ele pode. Tudo isso sem equipe, sem assistente, só ele e o faxinho ali dele do lado. E o faxinho. Eu preciso comentar isso que eu acho meio cômico, que a Carol falou no comecinho que o Hazamada e o Koichi são pequenos, mas o Hazamada é cabeçudo, cacheta do caralho, cabeça de nós todos, do caralho. Olha a cabeça desse tamanho. Que o Koichi, ele tem até meio proporcional. Eu não sei se desenharam o Hazamada meio errado, ele é cabeçudo, mano. Gente, mas eu não sei se vocês, parece que pra mim a animação eles estavam parecendo tipo 2 Minions, sabe? Tipo aquele Minion que é mais gordinho, o outro que é mais altinho. Eles estavam 2 Minions dando Esse é o espírito, esse é o espírito. Esse é o E eu, espírito. tipo, para quem parece que eles são menores, velho. Aí eu gosto que o Koichi faz a pergunta importante, mas a gente não tem a resposta que a gente tinha que ter, né? Que o Hazamada tava todo fudido no hospital fisicamente. Aí o Koichi pergunta pra ele, você tá melhor? Fala, tô, mas assim, ele continua um incel do caralho, né? Tipo, um escroto. Tipo, não, ele não tá muito melhor, não. Ele é muito escroto ainda.
muito. E depois a gente descobre que ele ainda é mais escroto, né? Porque, tipo, nesse primeiro momento eu a não gente gostei não tinha de saber lido. detalhes do suor do testículo dele. Eu achei que... Mano, Acho que o Araki se velho, passou. Pô, se passou muito, desculpa. esse pra mim foi o mais leve, tipo, ele falando que sonhava com a menina e queria ficar com ela à força, tipo, o sonho dele não era ridículo. ficar com a menina, era, tipo, abusar dela e eu... Não, pelo menos o Uro virou pra ele e falou, não, você é muito podre, eu não quero saber de você. Aí Exato, eu, isso foi tipo, satisfatório. Eu falei, Exato. pelo menos isso, né? Pelo Nossa. menos isso. E eu acho muito engraçado que as coisas estavam destinadas a dar errado quando Koichi e Hazamada entram na casa com o pé esquerdo. Mostra definitivamente eles dando o passinho com o pé esquerdo e a bagulho vai lá pra baixo. Cara, o que é curioso, né? Porque, Carol, quando você for ver o Assim Falou Kishibe-Rohan, tem um episódio que é só sobre costumes de hospedagem e de comportamento na casa dos outros no Japão, assim. Tipo, todo episódio vira um quebra-cabeça dele decifrando qual que é o stand ou qual que é a parada estranha que tá acontecendo ali, baseada nos costumes, tipo... De hospitalidade, tipo... tipo, você tem que sentar no tatame daquele lado, você nunca pode encarar a porta desse jeito, não sei o que e tal. Se alguém te servir comida, você tem que, sei lá, recusar 3 vezes, um negócio assim, sabe? E aí eu achei curioso, assim, esse detalhezinho deles entrando, porque... Será que é um toque do Kishibe, talvez? Não sabemos, mas é isso, né? É uma expressão meio, tipo, de, entre aspas, azar, assim. Eu sou uma pessoa que pessoalmente não acredita em azar. Eu acho que, tipo, existe a sorte e a roda gira. Então você tem boa e má sorte, dependendo do que acontece. É isso com você e a roda tá sempre girando. Então, tipo, sorte também é muito momento e lugar. É como que você tá lá naquilo. Mas tem pessoas que são muito supersticiosas, né? E talvez o Araki seja supersticioso. E aí ele falou assim, ó, vou deixar esse ponto aqui pros meus leitores, ou, né, no caso... pra quem estiver assistindo, ver, né, essa questão. Mas já tava tudo, eu acho assim, de verdade. Não foi nem o pé esquerdo. Foi quando o Koichi topou com aquele otário do Hazamada. Já ia dar tudo errado. Já ia dar tudo errado pro Koichi. Ele tava tipo, nossa, minha vida, não sei o que lá. E topou com aquele otário. Eu falei, esquece. Daqui pra mais frente, influências. Só pra trás. A última coisa que eu queria falar era sobre a origem do topete. Não sei se alguém quer falar alguma coisa antes aí de entrar nesse assunto. Eu já falei, a minha teoria é viagem no tempo. Viagem no tempo, e aí a gente tem o mesmo período, né, do Egito, né, aí ficou aquele negócio meio, tipo, sabe quando a Raíssa Leal tava nas Olimpíadas, né, ficava projetando um chorão no céu, assim, foi meio, tipo, essa vibe do pessoal do Egito lá, eu senti meio assim, sabe? Caralho. Cara, eu acho curioso que, assim, o Araki, ele colocou meio que do nada essa parada, possível viagem no tempo do Josuke aí, mas o Koichi já fala... Ouvi dizer, não sei confirmar se é verdade, não me responsabilizo pelo que eu vou fazer aqui, pelo que eu vou falar aqui. A fofoca vai ser contada pela metade. Mas aí, em determinado momento, quando o Josuke começa a narrar a origem do topete, tipo, beleza, pode ter a parada de viagem no tempo, pode ter, pode ter a concretude, pode ser que tenha acontecido mesmo, tá ligado? Agora... Não deixa essa história de ser uma vontade de autossuficiência do Josuke em salvar ele e a própria mãe sozinho porque o pai dele abandonou os dois. Tipo, ele poderia muito bem inventar essa história pra ser um ponto seguro dele, sabe? Pra se validar enquanto autossuficiente. Eu acho... Vendo agora, eu acho que isso constrói mais da personalidade do Josuke, independente da viagem no tempo ter acontecido ou não. Eu acho que faz todo sentido, mas assim, pra mim, eu lembro da primeira vez que eu assisti, eu vi essa cena e fiquei assim, tipo, puta, alguma hora a gente vai ver o Josuke entrar numa parada, vai, sei lá... Algum stand muito louco. O stand dele vai curar uma coisa muito bizarra e ele vai voltar no tempo. Até porque a gente vê o rapaz que ajudou ele e tal, né? Não só usando... Bom, assim, usando as mesmas roupas até faz sentido, porque, né? É o uniforme, no fim das contas. Mas também machucado, né? Então, a gente parece muito o que o Josuke fala. Só que, enfim, né? Não vou dar spoiler. Oh, meu Deus.
Não lembro o que aconteceu. Mas a gente já, tipo, e só... Provavelmente, o Araki vai esquecer isso, vai deixar ela, porque é a cara do Araki. Mas por que eu também falei que poderia ser viagem no tempo? Porque a gente já tem um personagem que mexe com o tempo, que é o nosso outro Jojo, que ele consegue parar o tempo. E na minha concepção, se ele consegue parar o tempo, isso quer dizer que se ele evoluísse e desenvolvesse os poderes dele, ele conseguiria mexer com o tempo no geral. Então, tipo, tanto avançar quanto voltar. É porque ele já consegue parar, então, né, poderia ser alguma habilidade que ele usasse pra fazer alguma coisa. Acho que o Araki vai investir nisso? Não acho. Porém, eu gosto de viagem no tempo. Então, se tivesse, eu ficaria, tipo, que legal, ele viajou no tempo e não sei o quê. E, assim, eu acho... Pegando um pouco do que o Felipe falou, eu acho significativo ele ser o próprio herói, sabia? Porque é isso, ele teve a figura do avô dele, mas o avô dele faleceu, né? Mas ele não teve um pai, tipo, a figura que inspirou ele também era um pouco a mãe dele, né? Que a gente sabe que ela é uma mulher forte e ativa, mas não necessariamente lutadora que ele. Só que o fato dele ser pequeno e ele se inspirar nele mesmo, acho que tipo, é uma forma dele se orgulhar de quem ele é, das visões que ele tem. Até porque a gente sabe que ele é um personagem muito bem decidido, um personagem que valoriza muito a família que ele criou, valoriza muito os amigos, valoriza muito o cabelo dele. Então, eu acho que, tipo, sei lá, é meio inspirador, mesmo que o Araki nunca mais toque nessa história. E eu gostei do fato de que depois ele ficou tão puto que ele ainda bateu mais no... que ele falou, eu não te bati o suficiente, seu pintor de rascunho, e aí ele bate mais no cara. Eu dei muita risada quando ele fez isso. Eu queria só fazer um último comentário, mas não referente a nada sobre o episódio. Acho que é um comentário também metalinguístico, eu diria. Que a gente comentou no off em alguns momentos aqui, que, né, Kanshou fez 5 anos, a gente tá passando por muitas etapas da vida, a gente tá vendo a construção de... nós, como telespectadores de Jojo, através dos olhos de Morio e tudo mais, eu acho que isso é uma coisa que se reflete muito na nossa realidade, porque, enfim, contando um pouco da minha vida ultimamente, acabei de fazer 30 anos, eu tô de mudança, o Felipe também se mudou recentemente, e podcast é uma coisa que tá na nossa vida há 9 anos, e o Kanshou passou por muitos momentos da nossa vida. O Kanshou, inclusive, passou sua vida inteira comigo nesta casa onde eu estou neste momento. E muito provavelmente essa é a última ou penúltima gravação que eu faço nessa casa. Então eu só queria deixar aí pra todo mundo. Existe um pedaço da história sendo contada por trás do que a gente tá comentando, sabe? E está gravado e documentado em muitos lugares. O chá revelação da Nath, a mudança do Felipe, a minha mudança, a Carol também se mudou em vários momentos, sabe? A gente passou por muitas coisas juntos. E o Kanshou também construiu um pedacinho de história em cada um de nós. Então eu estou só, enfim, com a emoção na flor da pele dos 30 anos que chegou agora. E espero que o Kanshou continue bastante tempo pra ver que mais histórias iremos contar daqui pra frente. Então é isso. Eu até hoje escuto uns episódios passados pra ver como que era a minha voz no passado. Eu nunca escuto, eu me odeio escutar. Mas só pegando o gancho do Natan, eu espero que ele também tenha feito parte de momentos de vocês, Cancãs, que vocês tenham gostado de nos acompanhar, quem tá aqui desde o começo, quem tá aqui lá no grupo dos apoiadores, quem passou, que vocês votam, vocês escolhem, mesmo que algumas vezes os hosts roubem as nossas votações, eu queria deixar isso bem claro aqui, mas ainda assim faz parte da vida, faz parte da história, e eu fico feliz de fazer parte da história de vocês, assim como vocês fazem parte da minha história. Eu tenho só uma anotação. A gente, pelo menos, descobriu onde talvez o Rohan trabalha hoje em dia. Vocês sabem? Porque ele trabalha na Shueisha, né? Perder 20 quilos tão rápido assim, ele só pode trabalhar com Zempic. Tenho certeza Perdeu que é o que ele tá fazendo hoje em dia. É ele que vende monjari legal, que tá aí, ó, matando pessoas. Tem um É a caneta, né? A canetinha do Rohan. É a canetinha do Rohan, é isso. Você está ouvindo Rádio Kanshou. E é isso, lá vem ele, escrevendo a história desse podcast, é o Kanshou do Milhão. Você se esforçou, deu pra... Vai, eu tento sempre. É uma merda.
Nossa, obrigado. Foi bom. É isso aí, estamos voltando com o nosso game show favorito, com as nossas convidadas, Nath e Carol, que disputam acirradamente, porque estamos com 20 pontos para a Nath e 19 para a Carol, desde a última edição, e a gente vê se hoje as 6 questões vão fazer história ou não. Siga aí, Felipe. Então, começando você aí, Carol, que está com 1 ponto de distância da Nath, 19 pontos contra 20, escolhe 1 ou 2 para a sua pergunta fácil da noite. 2. Pergunta de número 2, valendo 1 ponto. Quando Koichi visita Orohan novamente, ele vê Orohan desenhar 2 páginas em quantos minutos, precisamente? Alternativa A, 15 minutos. Alternativa B, 20 minutos. Ou alternativa C, 30 minutos. Não, eu fiquei com dúvida na questão. É o tempo que ele fala que ele vai demorar ou o tempo que ele demora pra poder fazer as páginas? É o tempo que ele fala que ele gastou desenhando 2 páginas. Ele fala, faltam 2 páginas, vou terminar em... É que ele fala que ele vai gastar isso, né? Mas é porque, tipo, durante a cena... Só um disclaimer aleatório. Mas é que durante a cena dá pra ver que ele faz muito mais rápido. Mas é 20 minutos. 20 minutos, correta a resposta. E você consegue, então, empatar aí com a Nath. Temos nosso empate, 20 pontos, Carol, contra 20 pontos, Nath. Vamos lá, então. Nath, essa questão fácil diz o seguinte. No escritório de Rohan, é possível ver uma estante amarela de qual formato? Letra A, circular. Letra B, quadrada. Ou letra C, triangular? Letra C, triangular. Correta resposta, é triangular. Uma estante que eu tenho que dizer que não é um formato muito fácil pra guardar coleções, né? Tipo, eu tenho 19 volumes de Bleach pra botar só em cima, vai caber 3? Aí é foda. Tudo bem. Designs peculiares à parte, sua resposta está correta, levando você para 21 pontinhos. Mas se eu não me engano, um amigo nosso que morou fora há um tempo, no apartamento que ele alugou e que já estava mobiliado, tinha um móvel triangular, assim, tipo armário, meio bizarro. O Ângelo, no caso. Bizarro. Se eu me lembro bem, Justo. Eu acho que faz bastante sentido quando você tem quartos no sótão, né? Que aí eles acabam aproveitando o formato do telhado. O formato do telhado, bom ponto. Olha aí. Sagaz. Olha aí, faz sentido. Então vamos lá, Carol. Vamos ver se você consegue retomar aí. Sua questão média vai ser qual? 4 ou 3? 3. Número 3, valendo 2 pontos. Qual é o nome da sorveteria que o Koichi e o Hazamada passam na frente no início do arco do Rohan? Então, desses 2 episódios, no primeiro episódio eles passam na frente de uma sorveteria. E qual que é o nome dela? Alternativa A, Ice Cream Rainbow. Ou alternativa B, Ice Cream Land. Ou alternativa C, Ice Cream Dream. Véi, não tenho a mínima ideia, mas eu vou chutar A. A Ice Cream Rainbow, correta resposta! Eu achei que o Land era muito óbvio. Eu falei, não vou na Lucky Land. É muito óbvio, eles querem me pegar. Tá usando Heaven's Door aí Mas hoje. é verdade, eu só lembro que tinha um logotipo de arco-íris na sorveteria. Aí, ó. Toda vez que a Carol fala, eu não sei, eu não vi, não li sobre isso, e a Carol vai lá e chuta certo. Eu já, tipo, É o que ativa o stand dela. Exato, é a frase de ativação. É a ignorância adquirida, entendeu? Quando ela admite a própria ignorância... São os microplásticos no meu cérebro, eles me revelam. Vamos lá. Nath, essa questão média, valendo 2 pontinhos, diz o seguinte. Qual era o nome científico da aranha que o Rohan assassinou no episódio? Tadinha! Letra A, Araneus acuminatus. Letra B, Araneus marmoreus. Ou letra C, Araneus ventricossus. Infelizmente pra Carol, essa eu achei que até cena difícil. Tô com a página da Wikipedia aberta aqui. Certo. Mas é Araneus ventricossus. Araneus ventricossus, letra C, certíssima resposta, levando você a 23 pontos e a distância se mantém a mesma, e por isso que a gente vai para as questões difíceis. Vamos lá, Felipe. Eu achei só rapidinho, por curiosidade, a Araneus ventricossus é uma das espécies de aranha em que a aranha macho é cerca de 1/3 ou 1/4 do tamanho total da aranha fêmea. E aí, o Rohan ele fala especificamente, num dos exemplos de curiosidades que ele quer descobrir da aranha, qual que é a diferença entre o macho e a fêmea. E esse gênero, né, tem essa particularidade de ser bem distinto pelos tamanhos. Carol, então vamos lá. Pergunta 5 ou 6? 6. Pergunta de número 6, valendo 3 pontos. Apesar de ser um ícone dos anos 90,
O fax teve muitas versões rudimentares anteriores a ele. O primeiro uso de um telefax comercial foi na cidade de Paris e Lyon, na França, no ano de alternativa A, 1920, alternativa B, 1884 ou alternativa C, 1865. Venda, mínima ideia, tipo... Quando você falou Lyon, eu só pensei em Lestat de Lyon Court. Aí eu fiquei, mano, acho que... É isso, eu não sei. Eu vou chutar a C. C de correta resposta! Não é possível, cara. Caramba, é um stand, gente. É um Sabia stand. que o Lestat, ele é um vampiro loiro tal qual o Dio? É uma conexão espiritual, velho. Vocês exato. não estão entendendo. Na Carol olha no ombro tem uma estrela assim, tatuada do Mano. nada. É isso, e foi muito legal descobrir isso, porque aparentemente, apesar de ter sido o primeiro uso comercial em 1865, a primeira patente de um suposto fax usando químicos e uma ferramenta mecânica foi dos anos 1840, ou seja, 20 anos antes ainda já se tinha uma pré-concepção do que seria um fax. E fax é apelido para facímile, que é algo que é similar que você está transmitindo. Então, olha só que legal, não sabia disso. Mas aí era o que? Era tipo um telégrafo que aí transformava em imagem a parada? Ele recebia sinais elétricos e com esses sinais elétricos desencadeava um sistema mecânico que fazia uma reação química e tipo, copiava o que tinha sido transmitido de sinal elétrico. Muito louco, muito foda. Muito tipo, louco. foi antes do telefone, tá? Sim. Isso aí. Caramba! Então é isso. Ensinamento pra vocês, vamos lá. Já dava pra mandar foto de agora, então, em 1865. Isso, né? Só que ia demorar um bocadinho, né? Foto de, tipo, 12 horas atrás, né? Me telegrafe como uma de suas garotas francesas. O nude em ASCII, tá ligado? Vamos lá, então a gente segue pra última questão, número 5, valendo 3 pontos. Diz o seguinte: a aranha que Rohan pega em sua casa com o nome científico de Araneus ventricosus foi catalogada pela primeira vez no ano de letra A, 1878, letra B, 1834 ou letra C, 1921. 878, letra A. Certíssima resposta, trazendo hoje o primeiro gabarito do Kanshou do Bilhão dessa temporada, se eu não me engano, não tenho certeza, mas parabéns. Não, teve outro episódio que a gente Teve não... outro teve episódio, outro vocês gabaritaram tudo, né, gente? A gravação passa muito tempo, às vezes eu esqueço. Mas parabéns, gabaritaram de novo, gente. Foda pra caralho. A distância se mantém a mesma, né? Que Lé com Cré, tá ligado? Mas agora estamos com 26 pontos da Nath e 25 da Carol. E vocês se mostraram muito inteligentes nessa edição do Kanshou do Bilhão. É isso aí, meus ouvintes. Nossa programação vai ficando por aqui. Obrigado por ouvir nosso episódio. E lembre-se, Kanshou está sempre por aí. Então siga a gente nas nossas redes sociais em @KanshouPodcast. E eu acho que vale reforçar que o Kanshou inteirinho é feito com o seu apoio. Nós pagamos artistas, serviço de agendamento de postagens, tudo para manter tudo bonitinho. E isso não pode ser feito sem a ajuda de vocês. Então, caso queira dar uma forcinha, vai lá em apoia.se/Kanshou Podcast para seguir nossa campanha de financiamento coletivo. E quem sabe, você pode fazer parte do nosso grupo secreto no Telegram e também participar de sorteios que fazemos no final de toda a temporada. O Kanshou é só vantagem. Muito obrigado mais uma vez, a gente vai ficando por aqui. E não se esqueça de ver o próximo episódio de Jojo, pois nós estaremos lá.